Fala galera, beleza? Simão aqui na área de novo e hoje a gente vai falar sobre variáveis, mais especificamente variáveis em Power Automate. Então, nesse vídeo a gente vai entender todo o conceito de variável, principalmente para você que está iniciando em Power Automate e não é da área de tecnologia. Então, você vai, nesse vídeo, entender todo o conceito, tudo como funciona a variável, desde o funcionamento dela dentro do computador, para você entender o porquê de cada tipo de variável, até como utilizar essa variável dentro de sua automação aí no dia a dia, beleza? Mas antes de continuar aqui, eu vou pedir para que você aí que não é inscrito, porque 85% das pessoas que assistem aqui o canal não são inscritos, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, porque tem vídeo aqui com muito conteúdo para você acessar aí e tirar suas dúvidas sobre vários assuntos relacionados à automação de processos, seja em Power Automate, o iPath e outras tecnologias, tá bom? E também eu vou deixar aí no link da descrição um link para o nosso grupo do Telegram, onde você pode acessar lá também e tirar suas dúvidas sobre assuntos relacionados à automação de processos, sobre assuntos relacionados a Power Automate e tudo mais, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver aí, alguma informação que você queira a mais, que você queira que eu faça um vídeo, também você pode deixar aí na descrição do vídeo, aí nos comentários, que eu vou trazer para você aí num próximo vídeo, tá bom? Então, vamos entender aqui o conceito de variáveis no Power Automate ou em qualquer outro site ou software de automação de processos, né? Então eu vou aqui para a minha lousa digital, onde eu vou tentar trazer para você aqui esse conceito inicial. Então antes da gente partir ali para o software mesmo em si, a gente vai entender um pouquinho como que funciona variáveis no seu computador, né? Então como você sabe, na sua máquina, no seu PC, no seu celular, sempre tem as memórias, né? Então quando você vai comprar um computador, você tem aí o computador com 512 GB de HD, e 6 GB de memória. Então essa memória menor, essa memória de 6 GB, por exemplo, é a memória do seu computador, é a memória de trabalho, né? Então quando você está processando alguma coisa, essas informações ficam temporariamente armazenadas nessa memória. Então eu tenho aqui, ó, o seu HD, né, que vai ser o HD onde você tem aqui todos os arquivos que você salva, então eles ficam salvos dentro desse disco do HD, tá certo? Ou do SD, se você tiver um computador um pouquinho mais moderno. E também a gente tem a memória, que é o pente de memória, onde a gente salva as informações temporárias, né? Então esse é um exemplo aqui de como funciona um pente de memória. Dentro dessa memória é que ficam salvos os arquivos temporários. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma informação, se eu vou executar um robô, então eu primeiro carrego as informações, então eu tenho os arquivos salvos desse robô, dessa automação salva dentro do meu HD. Então eu carrego, o sistema vai carregar essas informações aqui para a memória e a partir da memória eu faço a execução dessas automações, dessas tarefas, né? Então aqui na memória eu vou ter as variáveis, eu vou ter aqui informações temporárias, como nome, CPF, quando você vai digitar ali, quando seu robô digita algum campo em um aplicativo, essas informações primeiro estão aqui armazenadas na memória. Então vem para a memória, ele pega aqui essas informações e depois lança em um formulário em um software ou num aplicativo, né? Então é essa memória que a gente vai trabalhar, que é bom a gente entender para que a gente entenda certinho como que funciona as variáveis, né? Então qual que é o conceito aqui de variável para você entender, para você ficar mais claro, né? Quando você vai ali no seu Power Automate, por exemplo, e você precisa gerar uma variável, por exemplo, variável nome, né? Então você vai ter alguma informação, salva, que vai ser um nome de uma pessoa, por exemplo. Então eu tenho aqui a minha variável chamada nome. E essa variável vai receber alguma informação aqui, por exemplo, o meu nome, Simão. Simão Pedro. Beleza? Então, a informação que eu estou salvando nessa variável, e ela tem o nome variável porque justamente ela pode variar, né? Então, ou seja, eu estou iniciando aqui a minha variável com o nome Simão, na próxima execução, ela pode estar aqui com o nome Carlos, por exemplo. Beleza? Então, essa variável vai alterando os valores dela ao longo do tempo. Ela não é uma variável fixa. Se fosse fixo, se fosse um valor fixo, ela se chamaria constantes, né? Então, para você que não é na área de TI, é bom você entender aqui, porque na maioria das vezes ali no Power Automate a gente vai trabalhar com variável mesmo, não com constantes, né? Então, se ficou claro para você aqui que eu criei uma variável, essa variável é nome e ela recebe o valor, por exemplo, Simão Pedro. Então, quando eu executar o meu robô, ele vai
carregar essas informações na variável. E como que funciona isso, né? Quando eu executo o meu robô, o computador fala assim, ó, o sistema operacional, o meu sistema operacional vai lá no HD, pega as informações que eu tenho lá no HD e carrega essas informações na memória. Entre as informações que estão na memória estão as variáveis. A variável nome, por exemplo, que está lá com o meu nome Simão, lá em cima, lá na variável. E aí, quando ele executar, o sistema vai abrir o aplicativo, carregou todas as informações do aplicativo aqui na minha memória, beleza? Beleza, depois disso, o que vai acontecer? Ele vai pegar as informações que estão na memória e vai lançar dentro de um sistema. Então, ele pegou as informações que estavam no HD, carregou na memória, a partir da memória, ele lança aqui no sistema. E aí, quando você tem um sistema, um aplicativo, um robô, que ele trabalha em loop, acontece isso em loop. Ele fica pegando essas informações em loop. Então, se um aplicativo aí for muito grande, ele não vai conseguir carregar todas as informações ao mesmo tempo na memória. Então, ele vem, pega as informações essenciais que ele já vai utilizar, carrega na memória. Beleza. Ele utilizou essa informação, então ele vai fazer o seguinte, ele vai apagar essas informações que estão aqui na memória, volta aqui no HD, pega outras informações que ele vai utilizar e vai lá e salva aqui na memória de novo para utilizar no próximo loop, né? na próxima execução. Essa aqui é uma maneira simplificada, não é 100% assim, se você não é da área de TI, você não precisa saber a fundo como isso funciona, mas é só para você entender mais ou menos o básico, para quando você for fazer as suas automações, você entender o conceito de variável e saber utilizar as variáveis corretas para cada tipo de ação. Então é por isso que a gente tem as variáveis e cada variável tem um tipo diferente de dado. Então eu vou abrir aqui o meu Power Automate, por exemplo, Power Automate Desktop, e vamos abrir aqui um aplicativo, uma automaçãozinha simples aqui, só para a gente entender. Você tem aqui, ó, variáveis, e cada variável aqui, ó, tem um tipo de variável. Tem a variável de número, tabela, tem a variável de texto, né? Então eu arrasto para cá, ó, a minha variável, e eu tenho aqui, ó, o valor para definir a minha variável. Se eu salvar ela aqui, é uma variável de texto. Se eu colocar um número, vai ser uma variável de número. Então, ele dinamicamente ele escolhe o tipo da variável. Isso para o Power Automate. Para a programação, você teria que definir exatamente qual é a variável. A maioria das linguagens de programação, você teria que definir o tipo da variável. Por exemplo, se é um tipo inteiro, se é um tipo string, se é um tipo booleano. E a diferença disso é que cada uma dessas variáveis, cada um desses tipos de dados, ocupa um tanto de espaço aqui na memória. Então, é por isso que você deveria ter a variável correta para utilizar dentro das suas automações, né? Então, eu estou falando isso aqui para o Power Automate, mas isso aqui também vale para o iPath também, beleza? Então, é por isso que aqui temos aqui no nosso sistema dois tipos de variáveis, vários tipos de variáveis, né? Porque cada uma dessas variáveis vai ter um valor diferente ocupando aqui na memória. Então, se eu tenho uma variável do tipo inteiro, ela vai ocupar um espaço. Se eu tenho uma variável do tipo string, por exemplo, ela vai ocupar outro tamanho de espaço. E assim por diante. Então, quanto mais... Por exemplo, se eu coloco uma variável de tipo número, imagina que eu quero gravar um valor numérico, e eu salvo em uma variável string, eu vou ocupar muito mais espaço do que se eu estivesse salvando em uma variável do tipo inteiro, por exemplo, né? Ou se eu estou salvando uma variável inteiro, mas eu quero, se eu estou salvando um número float, também, um número com casa decimal, em uma variável do tipo string, mas eu poderia estar salvando ela em uma variável do tipo float, né? ou double, que é o tipo de variável que existe ali em programação. Isso aqui, o Power Automate, ele vai fazer automaticamente para você. Então, ele vai definir para você em qual variável ele vai salvar as informações para você. Se for uma variável do tipo inteiro, ele vai salvar lá na memória do computador, ele vai definir isso para você, que aquela variável é do tipo inteiro, automaticamente. Você não vai precisar fazer isso você não vai precisar fazer isso manualmente no próprio Automate. E ali também, se aqui tem uma variável de string, ele vai salvar ali a variável como fosse string para você. Esse gerenciamento de memória é feito no Power Automate para que você não se preocupe com isso.
E aí você consegue fazer as suas automações basicamente setando os valores. Você não precisa setar o tipo. Por exemplo, se eu executo aqui ó, dentro do meu robô, dentro da minha automação, eu coloco o número 1 e eu executo aqui para você, quando eu executar e der 2 cliques aqui, ó, ele vai falar que essa variável é do tipo numérico. E se eu pegar e alterar o valor aqui e colocar um texto, e novamente executar, ele vai executar, ele vai trazer para você aqui, ó, que essa variável é valor texto, ou seja, é uma string. Beleza? Então isso tudo é gerenciado automaticamente pelo Power Automate. Mas se você quiser entender como que funciona, lá na memória do computador, ele salvou um valor de um tamanho para um texto e um valor de um tamanho para inteiro, para números, né? Por exemplo, se você for salvar um número, não é recomendado você colocar, por exemplo, o número entre aspas aqui, ó. Vamos pôr ele aqui, ó, entre... Aqui, ó, ele trouxe o valor de texto. Então, se eu tenho aqui dentro da minha variável, eu coloco aqui o valor 1 entre aspas, por exemplo, e eu quero utilizar um número mesmo, eu estou utilizando ele como texto, sendo que eu precisaria utilizar ele como um número. Então, você não pode fazer isso, porque lá na memória do computador, ele vai ocupar espaços diferentes dentro da sua execução. E é óbvio que isso aqui, para uma variável pequena, para um texto pequeno, para um valor pequeno, para um robô pequeno, né, que tem poucas variáveis, não vai fazer muita diferença. Mas imagina que você tem aí milhares de informações em loops, em linhas e planilhas Excel, e isso tudo vai para a memória, vai ocupar espaço na memória. E aí, quando ocupa espaço na memória, você está ocupando as informações, o espaço que tem aqui, ó. Então, a memória, você está ocupando ela desnecessariamente com valores com tipos diferentes, beleza? Então, por isso que é bom você entender o conceito de variável, tá bom? Então, vamos ali agora, aqui para dentro do Power Automate, onde eu vou mostrar rapidinho para você como que ele cria essas variáveis, desde o Power Automate Desktop e também do Power Automate Cloud, beleza? Então aqui no desktop eu já mostrei para você. Basicamente você vai arrastar a variável para cá e definir essa variável. Então você pode colocar um texto aqui e ele já vai definir para você o tipo de variável. Se você quiser colocar um número, você só coloca o número aqui, ele também vai definir automaticamente os tipos de variáveis. E aqui eu tenho variáveis do tipo tabela, né? Se eu quero pegar e armazenar uma informação em uma tabela, eu tenho aqui as possibilidades de criação dessas variáveis por tabela também, beleza? Já ali na nuvem, no Power Automate Cloud, a gente tem um pouquinho mais diferente, né? Um pouquinho diferente para criar essas automações, para criar essas variáveis, né? Você tem aqui no Power Automate Cloud a opção de clicar aqui e adicionar uma variável. Então, você vem aqui em interno, e você vai ter aqui as informações que são as mais comuns, né? Então, eu tenho aqui a variável. E eu posso criar alguma variável também. Da mesma forma que utiliza ali no desktop, eu posso criar, inicializar a variável aqui. Eu clico nela aqui e eu aqui já é diferente. Lembra que ali no desktop, se eu colocar o valor do tipo texto, ele vai assumir que aquela variável é o texto. Se eu colocar o valor do tipo número, ele vai assumir que aquela variável é o número. E assim por diante. Aqui no cloud já é diferente. Ó. Eu tenho os tipos definidos. Então, você vai executar essas variáveis na nuvem. Isso vai ocupar espaço da nuvem, da Microsoft. E isso vai ocupar espaço na memória da sua conta da nuvem. Né? Quando você está executando essa automação na nuvem, você vai ocupar espaço ali na nuvem, na memória da nuvem da Microsoft. E quanto mais pesado o seu robô, mais lento ele vai ficar. Então é bom você definir certinho qual que é a variável que você vai querer utilizar, beleza? Por exemplo, eu tenho aqui o booleano, tenho inteiro, tenho flutuante, cadeia de caracteres, que são as strings, né? São os textos, tem um objeto. O objeto é, por exemplo, pode ser um JSON, alguma coisa nesse sentido, onde eu tenho alguma coisa com várias características, né? E eu tenho aqui a matriz. A matriz é uma tabela, por exemplo. Beleza? Então eu tenho várias opções de variáveis aqui, e essas opções são importantes que você entenda para que você defina corretamente o tipo de variável. Então você tem aqui uma única ação, onde nessa ação você consegue adicionar vários tipos de variáveis. Por exemplo, se eu quiser definir uma variável de texto, eu clico aqui, o nome da variável, no tipo da variável, e aqui eu coloco o valor, por exemplo, texto, né? E eu posso já executar
essa variável aqui. E aqui em cima, é óbvio, eu preciso pôr o nome da minha variável, né? Senão ele não vai executar corretamente, beleza? Então é isso que eu queria trazer para você, que não entende nada de programação, que você não conhece nada de programação, está começando agora ali em Power Automate, quer se aprofundar um pouquinho mais nos conceitos internos da ferramenta, eu trouxe isso aqui para que você entenda mais profundamente sobre esse assunto, tá bom? Se você quer se aprofundar ainda mais, né? Então isso aqui foi uma base do conceito de variável, mas se você quiser se aprofundar ainda mais, eu tenho um curso completo, um treinamento completo em Power Automate e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, por esse vídeo é isso. Se você tiver alguma ideia, algum conceito que você quer que eu aprofunde aqui para você em algum vídeo exclusivo, específico sobre esse assunto, você deixa aí nos comentários dessa aula que a gente vai trazer aqui mais para frente para você, tá bom? Então, por esse vídeo é isso. Fique com Deus, falou, fui, tchau, tchau.